Esta é a verdadeira face de São Vicente de Paulo. Até hoje, as imagens de um dos santos mais populares da Igreja Católica se baseavam em um desenho feito pelo pintor Simon François de Tours, sem o aval do próprio sacerdote. A nova figura que emerge vem com o respaldo da digitalização em 3D do crânio do santo. Para o historiador e agiólogo José Luiz Araújo Lira, um estudioso dos santos, a nova face de Vicente de Paulo, embora muito similar à antiga, é mais real. E assim nós vamos perceber em São Vicente, é claro, um europeu, não perdeu nenhum dos traços dele, mas um santo parecido com a gente, né? Gente mesmo. O que eu acho de diferente na imagem dele é principalmente a questão do queixo. A retrusão, o TOLS não deixa muito claro isso. Dentição superior é retraída. E outra coisa também, o aspecto do olhar, da face. Há uma originalidade, há algo que você vê que é uma pessoa. E na pintura não dá para se colocar todos esses detalhes. A face agora revelada é resultado do trabalho de uma equipe de 8 profissionais das áreas médica e odontológica. O 3D designer Cícero Moraes fez a reconstituição facial. Cícero é internacionalmente conhecido por revelar o rosto de uma série de personagens históricos, incluindo vários santos. A iniciativa faz parte das comemorações dos 285 anos de canonização do sacerdote. Apesar do respaldo técnico que embasa o resultado, os pesquisadores esperam críticas. As pessoas irão contestar, dizer que aquele não é o São Vicente. Algumas pessoas não gostam das imagens que são reconstruídas, mas elas são fidedignas. Os fiéis, segundo Lira, imaginam sempre uma aparência angelical e traços harmônicos. São Vicente não era um homem bonito, não era um galã. E a gente vai ver isso nessa face que se aproxima muito da realidade do que ele era. Evidentemente, os devotos do santo já estão acostumados com as imagens antigas. Muitos de nós católicos acreditamos que o corpo de São Vicente estava intacto, estava incorrupto, por conta daquela imagem de cera que há lá na França. Me comuniquei depois com outros sacerdotes que estudam São Vicente, com outros pesquisadores, e todos afirmam. Ela é de cera, mas as relíquias estão junto. Não é infidelidade dizer que o corpo de São Vicente está ali. O corpo de Vicente de Paulo, segundo relatos da época, estava intacto na primeira exumação, em 1712, 52 anos após sua morte. 2 décadas depois, ao ser exumado pela segunda vez para o processo de canonização, o corpo já estava decomposto. Somente em 1830 foi feito o corpo em cera. Por isso, a melhor referência para a face do santo era a obra do pintor francês Simon François de Tours. Dizem que São Vicente nunca quis posar para fazer um desenho, então o artista ficava captando, o São Vicente está em lugar tal. Ele já era famoso pelas obras de caridade que fazia, por conta de milagres que relatavam que ele fazia também e tal, e essa pessoa ficou em busca dele em determinados locais, e dizem que ele o viu por 3 vezes, e fez a única imagem que nós temos de São Vicente. A ideia de descobrir a face real do santo veio em 2016. Lira fazia pós-doutorado em Messina, na Itália, e teve de preparar um artigo sobre o sacerdote. São Vicente nasceu na França há 441 anos, aproximadamente. Ele é do mês de abril, de uma família pobre, era uma família grande, e ele acaba decidindo ser padre. Primeiro ele queria estudar,
E naquela época era natural que as pessoas fossem para o seminário. E depois ele descobre que realmente a vocação dele era o sacerdócio. E naquele tempo, a igreja, nós estamos falando mais ou menos de 1500 e pouco, 1581 por aí, quando ele nasceu, e depois vamos considerar uns 20 anos aí para ele se ordenar. A igreja não era assim, não tinha um papel tão social quanto ela foi tendo no decorrer do tempo. Vicente de Paulo defendia, como Francisco de Assis, uma igreja voltada para os pobres. E ele começa com obras de caridade. São inúmeras obras que ele cria a Congregação da Missão, com sacerdotes voltados para esse mesmo fim, para a evangelização e a acolhida aos pobres, aos necessitados. Depois ele cria também a Companhia das Filhas de Caridade de São Vicente de Paulo, que é uma obra magnífica, que ainda está presente em todo o mundo. Quem não, na vida não viu uma freira de caridade? Também é uma ruptura, porque as freiras naquela época viviam na clausura. E ele cria religiosas que vão para a rua, para ajudar os necessitados e tal. Encontra uma grande aliada nesse contexto, Santa Luísa de Marilac, e com ela ele faz um brilhante papel de evangelização. Na pesquisa, Lira localizou uma série de fotografias do crânio do santo na DePaul University em Chicago. Felizmente foram várias fotografias, então como foram várias fotografias pelos pontos de vista diferentes, a gente conseguiu fazer a reconstrução 3D desse crânio. Em seguida, sem saber de quem se tratava, uma equipe de especialistas mapeou as características do crânio. Identificaram características masculinas de um homem de idade avançada europeu. Viram também que tinha alguns problemas estruturais, por exemplo, uma aparente deficiência na região da maxila e também um leve pronunciamento dessa região mais inferior aqui, que caracteriza o que eles chamam de prognatismo classe 3. Com esses dados, a gente conseguiu implementar o processo de reconstrução facial, uma vez que nós tínhamos o crânio digitalizado em 3D e também os dados, né, desse indivíduo feito de modo cego. A equipe que trabalhou na reconstituição de Vicente de Paulo já havia colaborado em outras reconstituições feitas por Cícero, como Maria Madalena, Santa Paulina, São Valentim de Roma e São Sidônio. Espero que as pessoas apreciem o resultado e que tenham acesso também à história da figura do São Vicente de Paulo, a figura histórica dele, não apenas a religiosa, e o momento que ele viveu.